não aguenta mais ficar pensando em quantas calorias tem o alimento que você vai comer? Enche, né? É muito chato isso, na verdade. Bom, então eu vou te contar uma coisa. O Ayurveda não pensa em boa alimentação, em reequilíbrio de saúde e muito menos em emagrecimento a partir de quantidade de calorias de um determinado alimento. Como é que a gente pensa isso então? Como é que é esse emagrecimento para o Ayurveda? E por que a gente não olha para o alimento pensando nas calorias, mas sim de outra perspectiva? Que perspectiva é essa? E mais, por que não funciona a longo prazo um emagrecimento feito a partir de contagem de calorias? Quer saber? Então, antes você já sabe, compartilha este podcast com a amiga, com o amigo que precisa emagrecer sem efeito sanfona. Se você estiver no YouTube e não está inscrita ou inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você está no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações também, né? Afinal de contas, ativa onde você estiver. Bora pra vinheta e vem conversar sobre esse tema que é muito legal. Bora lá! Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Hoje eu vou começar te contando, primeiro, por que na perspectiva, né, nesse recorte do Ayurveda, a gente não vai olhar para as calorias, né? E por que isso não dá certo a longo prazo? E aí eu não vou utilizar só o Ayurveda para falar isso, mas também um pouco do yoga, né? Do que eu vou inserindo de yoga nos programas, nos tratamentos que eu vou fazendo. E eu tô falando bastante de emagrecimento porque tá aí já no ar o programa Leveza em Fluxo, que é o meu programa de emagrecimento natural. Ele tá muito especial e tem muitos temas que não são tratados em outros programas de emagrecimento. Por que eu trato desses temas aqui? Justamente porque eu quero que a pessoa saia não só magra, não só com a saúde reequilibrada, mas também que ela saia com uma perspectiva, com um estilo de vida que ela possa manter essa saúde reequilibrada e manter, portanto, o emagrecimento, que é uma consequência da saúde dela para a Ayurveda. Então a gente pensa sempre no todo. Isso é muita potência de emagrecimento, de saúde e de vida, certo? Então, a partir desta perspectiva é que a gente vai falar um pouco sobre essa questão das calorias. Então, a primeira coisa, para o Ayurveda, a gente não fica olhando nem para emagrecer, nem para manter peso, nem para nada, a gente não vai ficar olhando a quantidade de calorias daquele alimento. Por que não dá certo, Van? Quando a gente está olhando as calorias, o que a gente está fazendo? A alimentação, ela é parte do nosso prana. Ou seja, a alimentação é parte daquilo que manda energia para o corpo. Essa energia, né, na nossa sociedade, no geral, a gente pensa essa energia como ATP, né? Essa coisa muito mecânica, é a energia que dá para o corpo se movimentar, fazer as coisas e assim por diante. Para a gente, na perspectiva do yoga e do Ayurveda, essa energia é além disso, né? Ela, sim, é transformada em energia física, obviamente, mas a energia da alimentação, ela também está relacionada com a sua mente, com as suas emoções. E você, para ter uma boa digestão, para que essa energia que entra no seu corpo físico realmente cumpra o melhor funcionamento, o melhor papel, seja mais adequada possível, é muito importante você olhar para como você se alimenta. Então a gente não se alimenta estressada, a gente não se alimenta com tristeza, a gente não se alimenta com muita ansiedade, fazendo outras coisas. Por que não? Porque a gente está dissipando esse prana. Prana é energia vital. A gente está mandando embora essa energia vital e mais, a gente está dificultando esse processo digestivo no nosso corpo. Quanto menos atenção para o alimento, quanto mais atenção na tristeza, na ansiedade, no trabalho, junto com a alimentação, menos efetiva vai ser a minha digestão. Menos eu vou aproveitar esse prana para o corpo físico e para o corpo emocional nem se fala, nem tem prana. Se eu não estou nem prestando atenção, né, naquele alimento que eu estou comendo, que prana emocional eu vou ter? Se eu não sinto esse sabor, se eu não presto atenção, né, em cada detalhe, na textura desse alimento, se eu não estou saborizando, se eu estou preocupada com outra coisa, eu estou gerando um monte de estresse nesse momento da alimentação. Se eu estou gerando estresse, fisicamente, meu corpo não vai digerir bem. E emocionalmente, eu nem estou levando em consideração aquele alimento. Né? Eu estou como jogando esse alimento no lixo. Isso não é legal. Então começa por aí.
uma alimentação, quando a gente vai ficar focando na quantidade de calorias, foco calorias, eu já estou me estressando a partir daí. Então, eu já crio uma preocupação a mais na hora de me alimentar. Eu quero saber quantas calorias tem para aquilo, não sei o que lá. Então, muitas vezes, quando eu me alimento e aquilo passa um pouco da quantidade de calorias, já vem junto a culpa. Então, eu estou tendo com a alimentação, que deveria ser algo benéfico para o meu corpo, que deveria ser positiva para as minhas emoções, eu estou mandando uma enxurrada de cortisol, uma enxurrada dos hormônios do estresse no momento que eu estou me alimentando, que era o momento que eu deveria estar simplesmente me alimentando, ali, no aqui e agora, momento presente, curtindo aquela comida. Então, o que significa? Que esses hormônios, eles vão atrapalhar a homeostase do meu corpo, se atrapalha o equilíbrio do meu corpo, atrapalha o fluxo de emagrecimento e atrapalha muito mais a continuidade, ou seja, a durabilidade desse emagrecimento. Então, eu vou ter muito mais dificuldade de não ter aquele famoso efeito sanfona. Vai ser muito fácil eu engordar de novo depois que eu paro o, entre aspas, tratamento. Até porque ninguém vai conseguir ficar contando o resto da vida e se alimentando o resto da vida por uma contagem de calorias, porque é muito estressante e cansativo. Ou seja, não é algo duradouro, né? Começa por aí. Bom, dito isso, a segunda parte. Como é que faz, então, o Ayurveda para pensar em alimentos quando eu quero emagrecer ou quando eu preciso manter o meu peso? Se você ainda não ouviu outros podcasts ou você ainda não teve contato com o meu trabalho no Instagram, @vangravino, e enfim, nos meus programas, e ainda não sabe nada de doshas, vai lá no episódio, eu vou deixar aqui um link para facilitar, vai no episódio que eu converso um pouco sobre o que são os doshas do corpo, tem doshas do corpo, doshas da mente, assim por diante. Bom, para o Ayurveda, quando a gente pensa em alimentação, a gente incorpora gradualmente uma nova forma de enxergar o nosso corpo e de enxergar tudo que se relaciona com o nosso corpo. Seja o tempo, seja os alimentos, tempo, clima, tempo mesmo que eu tô falando, e também o tempo de idade, também todos os tipos de tempo, os alimentos, o tipo de rotina e assim por diante. Uma pessoa que tem desequilíbrio, ou seja, em Kapha dosha, que é um desses doshas, que é um dos biotipos, vamos chamar assim para facilitar a vida, mas vai lá e escuta o episódio dos doshas, tá? É um dos biotipos aí do nosso corpo. Quando esse biotipo está em desequilíbrio, esse Kapha dosha está em desequilíbrio, a tendência é você, além de outras questões que pode ter, como por exemplo, aumento de colesterol, pré-diabetes, retenção de líquido, além dessas coisas, você pode sim ganhar peso. É muito comum. Aliás, muitas vezes, um dos primeiros sintomas do Kapha dosha desequilibrado é o aumento do peso. Então, o que acontece? Para o Ayurveda, a gente tem que aprender a se alimentar adequadamente. Só que isso não é uma lista que você vai ficar fazendo em cada refeição, quando você sentar e colocar comida no seu prato. É algo que você vai aprendendo e incorporando gradualmente para, ser leve. E quando você se sentar para se alimentar, você curtir, desfrutar essa alimentação com o aqui e agora, com a foco no seu alimento e ponto. Segundo, como é que é isso, Vamas? Como é que é essa alimentação? Essa alimentação basicamente é assim: se eu tenho aumento de peso, ganho de viscosidade no corpo, de oleosidade, etc., eu vou colocar no meu prato mais alimentos que tenham características opostas a essa. Isso é uma lógica de pensamento, eu não preciso ficar contando as calorias de cada alimento que eu olho. Quando eu vou aprendendo, incorporando essa lógica, automaticamente chega um momento que eu bato o olho no alimento e eu já sei se ele é bom para o meu corpo naquele momento ou se ele não é. E assim eu consigo ir mantendo o emagrecimento, se for o caso, né, de eu já ter emagrecido, ou eu vou emagrecendo naturalmente. Por que é esse naturalmente? Porque eu aprendo essa lógica que é benéfica para o meu corpo, para o meu biotipo, para a minha idade, em relação para o meu corpo e para o meu biotipo em relação a este momento que eu estou agora, e assim por diante. E isso vai ficando cada vez mais fácil, né? Muitas vezes eu já falei aqui também,
Lembre-se sempre da lógica, igual aumenta igual, diferente diminui diferente. Se eu tenho peso, eu vou olhar para os alimentos mais leves e ponto. Então, essa lógica do Ayurveda é a lógica que você tem que aprender para você se alimentar de forma leve e de forma que reequilibre a sua saúde. E lembre-se, para o Ayurveda, emagrecimento, ele é parte do reequilíbrio da saúde. No Ayurveda, a gente não vai fazer o emagrecimento focando numa questão estética, ponto. Ele é parte de um todo. Você tem que sair desse fluxo, né, de aprendizagem, desse fluxo de que muitas vezes a gente chama de tratamento, né? Você tem que sair daí com outra perspectiva, com outro olhar, muito mais forte, muito mais potente e muito mais eficaz para manter sua saúde e, portanto, o emagrecimento, se esse é o seu caso. Então pode perguntar, tirar dúvidas, seja no YouTube, seja no Instagram. Bora lá conversar sobre esse tema e também eu te convido, claro, para ir aqui embaixo e entrar no link do programa Leveza em Fluxo, que é o meu programa de emagrecimento natural que está maravilhoso. Combinado? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!